Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu ambiente de enriquecimento. Aqui quem fala é Igor Carboni e eu vou guiar você por mais um capítulo na sua saga para você decidir. Você vê que esse módulo ficou grande, né? Tem um monte de vídeo aqui. E vamos lá, falamos sobre o tripé da mudança. O tripé da mudança no vídeo anterior: saber, querer e por quê. E é fundamental você gerenciar a arte da mudança gerenciando os seus estímulos. Quando você gerencia os seus estímulos, você domina a arte da mudança. Dominando a arte da mudança, você domina a arte da decisão, ok? Mas beleza, vamos que tem mais conteúdo aqui, cara. Esse slide só ficou bem denso, né? Quando você tem mais ambição, você busca vencer a você mesmo. E a sua referência é o primeiro lugar, e não é mais a estabilidade. Você quer ser o melhor. E o melhor olhando para os outros como base, mas olhando para você mesmo como o maior referencial. Então é você se comparar com você mesmo e ter uma base comparativa olhando para os outros. E essa base comparativa, ela deve ser buscando os melhores, e não uma base comparativa pensando, por exemplo, vamos supor, se você quer ser rico financeiramente, você não vai usar como base comparativa pessoas miseráveis financeiramente. Não tem como. Você precisa tomar como base comparativa quem já é muito rico financeiramente. Esse será essa será a sua base, a sua métrica, tá? Então, pensando nisso, você deve ter os melhores como critérios. E isso deve ser uma base, sim, para você se comparar. Agora, o seu referencial será apenas você. Você deve ser melhor do que você foi ontem. Agora, não apenas aquele tiquinho melhor só para falar que melhorou 1%. Não, 1% é uma ova. Você precisa melhorar muito mais. Olhando sempre como base comparativa, corrigindo os melhores, aonde você quer chegar. Então, aquela ideia que, mas olhar para os outros, se comparar com os outros é tóxico e tudo mais. Não, não é tóxico. Quando você tem o balanceamento, quando você tem ali o bom senso, para falar um termo até mais simples, é só ter bom senso. Vamos supor, você vai se comparar com os bilionários, se você quer ser milionário, por exemplo. A distância de milhão para bilhão é muito grande. 1 milhão equivale aí aproximadamente a alguns dias, já 1 bilhão de segundos, né? 1 milhão de segundos, alguns dias, e 1 bilhão de segundos sai décadas aí de anos. Então, é uma diferença muito grande de milhão para bilhão. Agora, você pode usar, sim, vários milionários diferentes para ter como base comparativa. Agora, você não vai usar, por exemplo, sabe, um funcionário público que ganha lá 5 salários mínimos e tá bom, para você ser milionário. Então, você precisa sim de ter outras pessoas como base comparativa para você crescer, porque aquele ditado que sempre há um peixe maior é muito procedente. Sempre vai ter alguém melhor que você em alguma área. E a ideia é que você melhore nas áreas que você decidir melhorar. Tá fazendo sentido isso para você? É uma certa obviedade, mas é bom a gente falar o óbvio de vez em quando só para dar aquela refrescada, tá? E aqui é uma mentalidade e você ser mais do que você é hoje. Isso te dá uma certa humildade. Isso te dá uma intrepidez. O que é intrepidez, Carbone? É não tremer. Trepidar é aquilo que treme. Não tremer. Diante do quê? Do incerto. Diante da incerteza, da mudança. Quando você tem uma humildade, qual que é o sentido dessa humildade? É quando você percebe que você não é grande coisa. Que você está muito aquém, que é o contrário de além, está muito aquém em uma série de coisas. E está tudo bem. Por quê? Porque você está se desenvolvendo. E a sua ambição está forte. Você está hoje muito aquém. Hoje você está ali num nível X. Talvez hoje você esteja na mediocridade. Talvez hoje você esteja num nível mediano. Mas amanhã você estará no seu melhor nível e estará num nível alto, num nível de ambição máxima. Então essa ambição, ela te dá humildade. Essa ambição, ela te dá intrepidez. De você ser incansável diante dos obstáculos. De você não deixar uma coisinha ou outra parar você. E aqui é mais um conteúdo. Vê se você pega essa.
Se você quer muito uma coisa, se você tem muita ambição por alguma coisa, você acha que um não vai parar você? Você acha que uma porta fechada vai parar você? Essa é a diferença da disciplina pela ambição e da disciplina pelo medo. A disciplina da ambição, ela é focada no quê? Meu, eu quero isso, custe o que custar. Aprendendo o que eu tiver que aprender, eu vou conseguir isso. Já a disciplina baseada no medo é, isso tá bom. Aí perde aquilo que tem, aí dá uma desanimada ou quer voltar apenas ao mesmo nível de antes. Vamos fortalecer essa ambição. Como? Melhorando os seus estímulos e com paciência, a ciência da paz. Martelando continuamente os estímulos e a paciência, né? Martelando a paciência numa uma coisa um tanto quanto paradoxal, para você conseguir ir absorvendo cada vez mais profundamente no teu subconsciente. Porque imagina que a sua mente, como eu já disse lá no módulo 3, é como se fosse uma plantação, é uma terra. Se você jogar só, né, se você espargir só umas gotinhas de água, não vai absorver lá nas raízes mais profundas da mente. Para absorver nas raízes profundas, você precisa de mais energia, de mais constância, de mais água, de mais regar. E esse regar, conforme você vai fazendo, ele vai sendo absorvido pelas camadas mais profundas da mente. E isso é o que faz com que você aprenda no aspecto mais emocional alguma coisa. E, consequentemente, num aspecto mais motivacional. Porque a motivação, ela tem uma base fundamentalmente emocional. Uma base que é uma razão emocional para você, por mais paradoxal que isso possa parecer. Como assim, Carbone, uma razão emocional? É algo que, assim, não fala disso, que aí, né, aí o bicho pega. Sabe esse tipo de gíria? Como se você tivesse um assunto que você fosse inegociável naquele assunto, inegociável naqueles valores, naqueles princípios, e que não tivesse meio termo. Aquilo é um princípio que absolutamente deve ser mantido a todo custo. Esse tipo de raciocínio. Então você é flexível e tudo mais até certo ponto. Passou daquele ponto, quando fere ou transige, né, ou vai além de um princípio inegociável para você, aí não tem discussão, não tem negociação. Sabe essa ideia? De, por exemplo, vamos supor que, honestidade, ética, sejam termos que para você sejam inegociáveis. Ética é uma coisa mais relativa, mas honestidade pode ser algo um pouco mais, digamos assim, claro de se entender. Então, supondo que numa relação íntima, tá? Você com o seu marido, a sua esposa, quem quer que seja, que você tenha como base fundamental honestidade, não mentir. Então tá. Então, a primeira mentira coloca é absolutamente inegociável, coloca em xeque toda a base sólida sobre a qual a relação foi construída. Então, honre esses princípios, honre esses valores, e tem alguns valores inegociáveis. Talvez não dá para não mentir nunca com todo mundo a todo tempo. Né? Vamos supor que a pessoa faz lá uma pergunta, você gostou? Aí você fala, e na verdade você queria dizer outra coisa, né? Então, ok. Agora, num contexto de relacionamento íntimo, por exemplo, tem certas coisas que são mais inegociáveis que outras. E por aí vai. Então, os seus valores são seus, tá? Você tem aí autonomia para definir quais valores você quer para você. Tem gente que tem relacionamento aberto. Tem gente que não liga de dividir as pessoas aí com outras e tudo mais num contexto de intimidade. Tem gente que relacionamento é fechado, entre aspas, né? Tem gente que fidelidade é algo que é muito importante, é um valor inegociável. E por aí vai. Então, defina os seus valores inegociáveis, porque isso vai te dar motivação, vai te dar base de sustentação para você se motivar a mudar algumas coisas. Porque, às vezes, nesse contexto de relacionamento, você vai ter que mudar muitas coisas. Já saiba disso. Independentemente de quem você seja e do seu background, quando você interage com outras pessoas, a mudança é inevitável. E essa mudança, ela se sustém quando você tem esses três pilares. E os seus porquês é o que vão definir a longevidade disso. O seu querer vai definir a execução disso e o seu saber vai te dar direção do que você quer. Beleza? Bom, vamos lá, prosseguindo. Aqui, olha só, essa é forte, hein? Dinheiro é como um oceano.
E tem muita gente que, quando eu pergunto o que é dinheiro para você, a pessoa dá umas travadinhas. Se alguém perguntar para você o que é o dinheiro, saiba que o dinheiro é como um oceano. E você pode vir com um argumento de economista falando assim, Carbone, balela, o dinheiro é finito, né? E o dinheiro ele é impresso, ele tem uma quantidade finita. E você veio falando aí de energia infinita e tudo mais, não, nada a ver. Na verdade, meu jovem, a medida pela qual o dinheiro foi associado às pessoas é a medida do esforço, a medida da labuta. E a labuta, ela sempre vai ser renovável. Você está cansado hoje, descansa, amanhã você está menos cansado. Então, o fato do valor do dinheiro ter decrescido conforme o tempo passa, são outros fatores, dentre eles um aumento da população mundial, dentre eles a automatização de um monte de processo, e aí a máquina faz de uma forma mais econômica, e por aí vai. E juntamente com esses valores, aí, essas mudanças, o valor do dinheiro acaba decrescendo conforme o tempo passa. Agora, mesmo assim, ainda terá valor financeiro o esforço. Isso porque é uma criação humana, tá? O dinheiro. Mas beleza. Pensando em termos mais, digamos assim, transcendentes, dinheiro é como um oceano, tá? O dinheiro é como um oceano. E a riqueza é o tamanho do seu balde. Olha essa. A riqueza é o tamanho do seu balde. Então, se o dinheiro é o oceano e tem água à beça aí no planeta, tem muita água, água do oceano, água dos lençóis freáticos, água debaixo da terra, tem um monte de água, água a rodo. A riqueza é o tamanho do seu balde. Então, tem dinheiro circulando a rodo aí. Quanto mais o dinheiro circula, mais riqueza está sendo movimentada. O tamanho do seu balde vai definir o tamanho da riqueza que você será capaz de suportar. Então, veja que tem gente que vai para o oceano com um copinho pequeno, aqueles copinhos de drink. E tem gente que vai para o oceano com um baldão. Tem gente que vai para o oceano com um mega balde. Tem gente que constrói uma cisterna. Tem gente que constrói uma hidrelétrica. E por aí vai. Então, o dinheiro é o oceano, as águas, é energia. Pensa em termos de energia. E existe energia infinita, diga-se de passagem. E a riqueza, que é o intuito de você estar assistindo o seu ambiente de riqueza, a riqueza, ela é o que você faz para possuir controle sobre as águas, e não só um controle estático, mas um controle dinâmico, onde você redireciona essas águas para irrigar outras terras, outras mentes, para irrigar e matar a sede de outras pessoas, ou seja, instruí-las com conhecimento. A maneira com a qual você canaliza a sua riqueza, ou melhor, a sua energia, é a medida da sua riqueza. Tá fazendo sentido para você? Você pode ter um balde enorme, mas não acessar as riquezas de fato financeiras. Por quê? Porque você não acessou a energia infinita. Você pode ter uma energia infinita disponível para você, como o sol brilha na Terra, por exemplo, mas você não consegue acessar e canalizar essa energia infinita porque a tecnologia é insuficiente, porque o tamanho do seu balde é pequeno. Você tem painéis fotovoltaicos extremamente ineficientes. Por quê? A tecnologia é ruim e o balde é pequeno. A demanda, ou melhor, a oferta energética está aí. A demanda das pessoas pela energia infinita continua aí. Então, o uso que você faz da energia infinita é o que diferencia você com riqueza da sua versão sem riqueza. E essa versão com riqueza invariavelmente vai passar para você interagir com outras pessoas. Não tem jeito. E sabe por quê? Em última instância, o seu corpo é como se fosse o seu balde. E a matéria-prima do seu corpo é a matéria-prima deste planeta e de alguns outros meteoritos aí estelares, vai saber, né? Então, você tem como matéria-prima do balde o planeta Terra, o espaço, o universo. Você tem a energia infinita já contida dentro de você. Como você utiliza essa energia infinita para abençoar outras pessoas, para saciar a sede delas, para fazer com que elas se engrandeçam em conhecimento, em conduta, em práticas, é o que vai determinar a tua riqueza.
Portanto, se você quer riquezas, tenha dentro de você a certeza de você abençoar outras pessoas. Torne a vida das outras pessoas melhor. E quanto maior for a escala dessa irrigação, melhor serão os frutos que você terá dessas terras. Veja, por exemplo, o Nilo. Há muitos milênios atrás, o Nilo ele tinha mais água do que tem hoje. E era justamente as águas do Nilo que fazia com que a região na beiradinha lá do Nilo fosse próspera, fosse fértil, que tinha água. E essa água irrigava lá as terras e fazia com que as terras fossem férteis e desse para plantar coisa e dar fruto. Quanto mais você faz os outros darem frutos, mais frutos você terá. Isso é uma regra universal. Aí o que aconteceu? O Nilo secou, né? Parte do Nilo secou, e aí ficou deserta a região. Deu fruto? Não deu. A terra lá naquela região prosperou? Então, não. Comparado a como era antes, não é mais próspero, tanto quanto. Então veja que quanto mais você conseguir canalizar essas águas e criar canais para você atingir mais pessoas, mais riqueza você terá para você e mais riqueza você poderá ser capaz de multiplicar para outras pessoas. Tá fazendo sentido isso aqui para ti? Vamos lá, vamos prosseguir, cara, vamos prosseguir. Então, olha só, fazendo um resumo geral, tá? Começamos aqui, ó. Dialética, né? Conversa entre ambição e medo. Quanto mais ambição você tiver, mais mudança você terá e mais você vai se aproximar da fonte inesgotável das águas, da fonte inesgotável de luz, de energia infinita, e mais você se aproximará da riqueza. Você tem ali a questão do dinheiro como um oceano e a riqueza como o tamanho do seu balde. Então, quanto mais ambição você tiver, melhor você construirá dutos de canalização dessas águas para abençoar outras pessoas, para fertilizar outras terras, outras mentes e fazer com que outras mentes, outras pessoas tenham frutos. E é só aí que você terá mais frutos ainda. E, em terceiro lugar, para você mudar, a mudança ela é sustentada pelo tripé saber, querer e por quê. Portanto, gerencie os seus estímulos, conheça as suas emoções, domine o seu cavalo interno e você será capaz de dominar a arte da mudança e, consequentemente, a arte de sair da indecisão e ir para a decisão. Bom, terminamos mais uma etapa, tá, da parte de indecisão para decisão. Então, se você está com indecisão, assista esse módulo. Eu deixei aí configurado algumas subdivisões, tá? Então, você tem a subdivisão da insciência, né? Do termo chique lá, da ignorância, da ciência e da indecisão. Agora que chegamos até a decisão, vamos falar agora como sustentar o processo da decisão. Lembra que eram 5 passos? Primeiro insciência, depois ciência. Depois indecisão, depois decisão. E agora sustentar a decisão. Como você sustenta a tua decisão? Como é que você paga o preço? Como é que você banca aquilo que você escolheu para você? Vamos ver no próximo vídeo e, portanto, deixa aí nos comentários o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer ver de melhor, o que ainda ficou meio no alto, assim, no ar. Pô, Carbone, não entendi muito bem essa parte. Deixa aí nos comentários, que a minha equipe vai verificar isso para você e vamos fazer atualizações para deixar você sempre na vanguarda do saber das riquezas do universo. Combinado? Então, até o próximo vídeo.